Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de quarta-feira. Hoje a igreja recorda Santo Efrem. Ele é diácono e doutor da igreja. Nasceu em Nícibe, no ano 306, de família muito cristã. Exerceu o ofício de diácono, para o qual for ordenado em sua cidade natal, em Edessa, onde fundou uma escola teológica. Sua vida de intensa ascese não impediu de se consagrar ao ministério da pregação e de escrever diversas obras para combater os erros do seu tempo. Morreu no ano 373. Santo Efrem é um modelo de alguém que soube ensinar o Evangelho. O tema do Evangelho de hoje é justamente viver a fé, transmitir a fé, ensinar a palavra de Deus. Aquele que transmite, que ensina a fé, as verdades teológicas, será considerado grande no reino dos céus. Irmãos e irmãs, a infância é um período importante para os pais ensinarem os filhos. A gente pode dividir algumas etapas importantes de 0 a 12 anos. Como é que o pai pode ensinar os filhos de 0 a 3 anos de idade? Quem estuda, o modo melhor de transmitir a fé às crianças, psicólogos, padres, pais, mães, que às vezes fazem uma união de pensamentos para ver o melhor caminho, reconhece que a criança de 0 a 3 anos pode ter imagens de fé para ela ir se tornando familiar com os dados da nossa fé a partir do olhar. Quando a criança começar a falar, ou mesmo antes de começar a falar as primeiras palavras, o pai e a mãe de manhã pode fazer as orações para a criança ouvir e ir se habituando à oração. Bom dia, Jesus. Bom dia, Maria. Eu vos saúdo. Vos dou o meu coração, vos dou a minha alma, a minha família. Confie a sua criança, seus filhos, netos ao Senhor, falando o nome deles. Ao dormir também se pode rezar a oração do Santo Anjo. A criança vai aprendendo a ouvir os dados da fé. Mas é muito importante, se próximo à cama da criança, ao berço, às vezes a gente coloca um quadro e a gente pode colocar ali também a imagem do anjo da guarda, de Nossa Senhora, para a criança ir aprendendo desde pequena. Alguns começam a transmitir a fé no ventre materno. Existem escolas e os professores já começam a ensinar inglês na maternidade. Vai falando inglês para a criança aprender. Porque nós, cristãos, não podemos começar a rezar para as crianças aprenderem o valor da fé, mesmo antes de emitirem as primeiras palavras? Precisamos lançar a semente de fé no coração das crianças. De 3 a 6 anos, as crianças já vão fazer diálogo simples e devem começar de modo espontâneo a dialogar com Deus que é Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, com o anjo da guarda, com Nossa Senhora. E ali a criança já vai aprender as primeiras orações
Gente, sou muito grato à minha mãe que as primeiras palavras ela já nos ensinava a rezar. Quando a criança começa a fazer os primeiros gestos, na minha casa, minha mãe já ensinava a fazer o sinal da cruz, a beijar o crucifixo. Então são modos de evangelizar a criança também aí, de 3 a 6 anos, ensinando pouco a pouco as orações. O primeiro catequista são os pais. Não adianta o pai olhar a criança com 6, 7 anos, já meio desgovernada, não aprendeu a rezar e entregar a criança na catequese pedindo: tome conta do meu filho. O primeiro catequista é o pai e a mãe, porque faz do lar um ambiente sagrado, onde a criança vai aprender a venerar, a adorar a Deus e a ter piedade para com o Senhor. Dos 6 aos 10 anos, alguns chamam na infância a idade de ouro, onde os pais vão ter um pouquinho de conflitos com os filhos na educação, que é normal. Começa às vezes uma batalha de raciocínio, de eu quero, não quero. Mas os pais devem olhar como o filho está no colégio, se transmite ali bons valores, acompanhar a formação intelectual das crianças, continuar dando um bom exemplo, porque a criança aprende com o exemplo do pai, consolidar ali sua formação religiosa, ela já pode ir à catequese, se preparar para a primeira comunhão. Dos 6 aos 10 anos, a catequese já pode ser um pouquinho mais sólida na vida das crianças. Lembrando o tema do evangelho de hoje: ensinar o evangelho, ensinar a palavra. É missão de todos nós. Gente, dos 10 aos 12 anos, ali já é uma etapa de crescer na virtude, de continuar orientando a criança na vida em piedade. Com 12 anos que Jesus escolhe ficar na casa de Deus, no templo. E ali Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Precisamos acompanhar o crescimento das crianças em sabedoria, estatura e graça para serem semelhantes a Jesus. De 10 a 12 anos, a criança já deve aprender que é responsável pelos seus atos, a sua liberdade, mas também a valorizar o outro, se colocar à disposição, ajudar. E já tem crianças nessa idade que colaboram na igreja, lendo na missa, cantando. Então incentive o seu filho, o seu neto, seu sobrinho, afilhado a crescer na fé. Que Deus possa nos capacitar nesse caminho de ensino da palavra, e esse caminho começa dentro da nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja assim na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.